Horas e 5 minutos. Nós estamos no Maio Cinza, o mês dedicado à conscientização sobre o câncer cerebral. E trazemos um alerta importante. Os tumores do sistema nervoso central são muitas vezes silenciosos. Podem ser confundidos inclusive com outras doenças, o que muitas vezes acaba atrasando o diagnóstico e reduz as chances de um tratamento eficaz. Bom, falta de equilíbrio, dificuldades na fala, visão turva, dores de cabeça intensas. São alguns dos sinais que merecem atenção. Bom, para falar sobre os tipos de tumores cerebrais, avanços no tratamento e as tecnologias de ponta usadas nas cirurgias, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Luiz Borba, neurocirurgião e atual presidente da Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia, inclusive o único brasileiro a ocupar esse cargo até hoje. Dr. Luiz, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer poder conversar com o senhor, ainda mais nesse mês tão importante, Maio Cinza. Bom, para nossa conversa começar, o senhor tem percebido um aumento no número de casos diagnósticos, cada vez está mais frequente se falar em câncer no cérebro, esses tumores. Como é que o senhor tem percebido essa questão e essa evolução? O senhor está com 61 anos, muito tempo de prática clínica, cirúrgica, então propriedade não falta para que o senhor fale sobre esse nosso assunto. Bom, o que aconteceu nos últimos anos, na realidade, é maior diagnóstico. Hoje se faz o diagnóstico muito mais precoce, a utilização das imagens de uma maneira corriqueira, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância magnética. Isso faz com que faça o diagnóstico mais precoce. E o diagnóstico que muitas vezes passava e o cara com 4, 5, 6 anos depois, ou quando já aparecia quando estava num quadro muito mais avançado. Tudo em medicina é diagnóstico precoce. Independente da patologia, do tratamento, da área do corpo humano, se você é o diagnóstico precoce, a possibilidade de cura é muito grande. Eu dou um exemplo muito simples, fora da cabeça, que é o câncer de mama. O câncer de mama, anos atrás, era aquele desespero total, um familiar com câncer de mama, hoje mudou completamente. Hoje, o autoexame, que é muito propagado, e o diagnóstico precoce fez a diferença. Então, câncer de mama hoje muitas vezes, a grande maioria das vezes, pensa em cura. Se fala em cura, quando o diagnóstico é precoce. A mesma coisa acontece no sistema nervoso central, no cérebro, na medula, em áreas assim. Porque dentro da nossa caixa craniana tem o cérebro, tá? Tem uma capa que se chama meninge, que é uma capa do cérebro, tá? Tem vasos, tem nervos, então, em tudo ali pode ter algum tipo de anomalia. Às vezes com uma história genética, com uma história familiar, às vezes não, às vezes com o uso de medicamentos e outros tipos de terapia que hoje estão muito mais comum, tá? E essa história genética e familiar são muito importantes. E é extremamente importante fazer o diagnóstico precoce. Eu vi que tu dissesse vários sintomas. Os sintomas são realmente quando já está instalado o quadro. Estágio avançado, né, doutor? Já tem áreas do cérebro que não estão funcionando de forma adequada que levam à sintomatologia. Primeiro sintoma, na grande maioria das vezes, cefaleia, dor de cabeça. Só que 99,99999 das cefaleias não é tumor cerebral. São outras causas. Tá? Mas se eu tenho uma dor de cabeça que ela é persistente, é uma dor de cabeça que me acorda durante a noite, algumas vezes associada com náuseas, com vômitos, com turvação visual, é uma dor diferente do que eu tinha antes. Tem ou não alguma história familiar, tá? Isso é uma coisa que tem que se histórico familiar de outros tipos de câncer ou no caso do tumor cerebral? História familiar de outros tipos de câncer também. Tem um tumor na cabeça que chama meningioma. É um tumor benigno que nasce da capa do cérebro. Tá? Ele é benigno, de crescimento lento. Muito mais frequente em mulher do que em homem. Sabe como é que nós chamamos ele? Ele é o irmão bonzinho do câncer de mama. Sabe por quê? A origem hormonal é a mesma. Só que é muito comum a gente ter uma irmã com câncer de mama e a paciente com meningioma. Ou a paciente com meningioma, um tempo depois aparece um câncer de mama. Existem histórias genéticas, tá? Que tem vários na família que tem alterações. Tudo é genética, sabe? Tudo vem de
tem uma base. E dali que vai se manifestando uma incidência maior ou menor. Então, o alerta é sintoma diferente, alguma coisa diferente que está acontecendo, persistente, tá? Geralmente pode levar a algum diagnóstico de alguma coisa diferente. Bom, sentiu tudo isso, vou ao médico. Qual é o profissional? É o neurocirurgião? Quais exames devem ser pedidos, requisitados para que esse paciente consiga, com o auxílio do médico, o diagnóstico? Ele é fácil de se fechar, de chegar a esse diagnóstico? Ainda leva-se um tempo? São vários os tipos, né? E o tratamento, nós vamos falar daqui a pouquinho também, para definir conforme o tipo do câncer. Primeiro, a percepção diagnóstica, tá? O ideal seria que fosse no neurologista, o neurologista faz o diagnóstico, encaminha para o neurocirurgião. Mas hoje, de maneira geral, pela facilidade de se realizar os exames complementares, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, um clínico geral, um médico que tem um bom treinamento, uma boa percepção, tá? Ele faz o diagnóstico na grande maioria das vezes. E a partir daí, encaminhar ao especialista para decidir o que precisa fazer. Nem todo tumor na cabeça precisa operar. Nem todo tumor na cabeça é sinal de que a vida acabou. É assim, agora não tenho mais o que fazer. Estou com os dias contados. Estou com os dias contados. Isso mudou muito. Em função do avanço da medicina, das técnicas, dos medicamentos, da forma como o procedimento também é realizado, como é que o senhor vê essa percepção? Mudou muito o diagnóstico precoce, mudou muito a maneira como encara determinada patologia. Por exemplo, nós temos os tumores do cérebro que nascem da capa, que é esse meningioma, ou do próprio cérebro, tá? Dentro do próprio cérebro, várias graduações. 1, 2, 3, 4. Tá? O 4 é o pior, que geralmente dá em pessoas de mais idade, em torno dos 70 anos, e que um prognóstico dos 60 aos 70 anos é o pico maior. Esse o prognóstico é pior. Nos mais jovens, tá? Os gliomas geralmente se chama de baixo grau, crescimento lento. O que mudou no glioma de baixo grau? Diagnóstico precoce, técnica cirúrgica, treinamento, tecnologia. Vocês aqui, o estúdio de vocês é completamente hoje do que era diferente. Há 5, 6 anos atrás. Total. Melhorou a tecnologia, melhorou o som. E na medicina é a mesma coisa, tá? E a tecnologia hoje ela é mundial, tá? Não existe assim, só eu tenho isso, não sei de quê, só eu tenho assim. Isso está difundido no mundo todo, em graus maiores ou menores, pela complexidade. Por exemplo, aqui no próprio Paraná, nós temos, vou fazer um pouco da propaganda aqui do próprio estado. Tem um centro do Hospital do Trabalhador, que é o Centro Hospital de Reabilitação, tá? Que foi montado lá um centro de neurocirurgia avançada. Lá tem toda a tecnologia que tem no Albert Einstein, que tem no Sírio-Libanês, que tem nos Estados Unidos. Tem o melhor neuronavegador, o melhor microscópio. O Estado investiu nisso aí naquela época. Na verdade, foi o Estado com o Ministério Público. É um rolo, sei o que aconteceu. Lá tinha um dinheiro sobrando, o Ministério Público doou para os estados, eles montaram um centro lá. Então, para o paciente que não tem recurso, tá? Um paciente do Sistema Único de Saúde, graças a Deus, aqui no Paraná a gente tem essa assistência, tanto lá quanto no Hospital do Trabalhador. A própria Mackenzie, que nós coordenamos junto lá, ele também atende esse tipo de paciente. Isso tem... Às vezes, o acesso é um pouco difícil, porque o sistema é muito engessado. É muito engessado. Se tiver um paciente com diagnóstico de tumor cerebral, para ele chegar, o sistema é todo engessado, entendeu? Tem muitas travas, né? Muitas etapas necessárias até que ele consiga chegar na última, que é a questão efetivamente da cirurgia ou da indicação. Aqui até tem a central de leitos que funciona bem, sabe? Mas mesmo assim tem algumas coisas que às vezes poderia ser melhor, por onde se faz o diagnóstico, entendeu? Faz o diagnóstico, uma patologia grave, tem que sair, tem que tratar, tem que resolver. O sistema tinha que abrir, né? Entendeu? Tem a fila de não sei de quê, papapá. A fila tem que ser feita pelo médico, não pode ser feita por um burocrata. Entendeu? Saber qual é a gravidade das coisas. Entendeu? Isso é fundamental.
Isso é fundamental. Cada dia faz diferença, doutor? Em algumas situações, cada hora. Não, depende da situação. O que não pode é se postergar as coisas. Tá? Porque eu tratar uma patologia desse tamanho, bem pequenininha, e desse tamanho, é completamente diferente. Entendeu? O prognóstico muda completamente. Tamanho, localização, sintomatologia e estado geral do paciente. Um paciente com tumor cerebral, ele está muito bem, pode ser que daqui 15 dias ele esteja mal. Ele vai deteriorando, entendeu? Essa deterioração é diretamente relacionada com o tipo de tumor. Esse caso que nós comentamos anteriormente, o diagnóstico precoce, a cirurgia adequada, esse menino vai voltar à vida. Vai voltar à vida, vai precisar de fazer mais ciclos de quimioterapia, está vendo o crescimento, precisa mais de alguma coisa. Então, claro, depende do tipo que é, né? Mas esse menino vai voltar à vida. Porque ele foi bem tratado, o diagnóstico correto, no hospital correto, e as coisas vão acontecer naturalmente. Se estivesse esperando, vai deixando, quando vai ver já não dá mais. Doutor, o senhor comentou sobre a questão da saúde pública, o Hospital do Trabalhador, até chegou a comentar sobre Albert Einstein, os hospitais aqui, na nossa realidade, na nossa capital. Bom, o senhor coordena vários, né? A questão da neurocirurgia. Estamos bem servidos aqui, especialmente de estrutura, de corpo clínico, né? Corpo médico e de tecnologia. Ou seja, havendo qualquer questão, nós não precisamos sair daqui, vamos para São Paulo, vamos para tal lugar, nos Estados Unidos, não. Estamos aqui servidos da melhor estrutura e dos melhores profissionais. A maioria das vezes o paciente sai daqui para tratar o cérebro, mas não a função cerebral. Aquele estado de ansiedade, eu quero procurar o melhor, que eu vou ter o melhor. Assim. Graças a Deus, hoje, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná, o nível da neurocirurgia é muito boa. Eu tenho serviços muito bons em vários locais. Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Guarapuava, Ponta Grossa. Existiu um investimento nesse sentido em que os pacientes são muito bem atendidos. Em Curitiba tem a rede privada e a rede pública, tá? Que também tem tecnologia acessa. Uns mais, outros menos, uns de uma forma um pouco mais diferenciada, mas a grande maioria dos hospitais aqui tem condições de fazer tratamento. E a tecnologia, ela é hoje para todos. Não existe assim, só eu tenho um bipolar, um fio que só funciona. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é como é que o cara vendeu o seu peixe. Entendeu? Então, às vezes, a coisa só no meu hospital tem. Isso é coisa pra. O que eu digo hoje é que Curitiba está muito bem servida. O sistema funciona. Qual é o grande problema de Curitiba? É que Curitiba funciona muito bem. Então todo mundo quer vir para cá. Como tem, né? Gente que vem, pacientes que são de outras cidades ou de outros estados, porque querem vir aqui. Nós temos muitos pacientes que vêm da região. O senhor se recorda de algum caso, assim, um paciente que tenha vindo de tão longe para poder fazer a cirurgia aqui? Que situação que o senhor gostaria de comentar? Eu operei muito paciente de fora do Brasil. Já operei muito paciente aqui que veio do México, da Argentina, da Costa Rica, Paraguai, de onde mais? Do Uruguai, vem direto. São pacientes que me procuram pelo tipo de cirurgia que a gente faz. Mas no Brasil, pelo sistema único, por exemplo, Santa Catarina ainda nos sobrecarrega, apesar de ter um bom tratamento lá. Ainda nos sobrecarrega. Isso todo mundo tem um parente em Curitiba, né? O cara vai na UPA ali, só põe o nome, coisa assim. E às vezes chega com aquelas patologias. Teve uma época, tu vê como uma coisa pode funcionar, é só querer. Teve uma época que Rondônia mandava muito doente para cá. Muito doente. Era chama TFA, TFD, tratamento fora do domicílio. Então vinha direto. O que aconteceu? Teve um governo lá que contratou um grupo de neurocirurgiões, né? No caso fez eu não sei como é que se chama, um consórcio, não sei o que é, equipou, deu um salário bom para os caras, deixou os caras trabalhar, ganhar por produtividade, assim. Sabe quantos pacientes vêm de Rondônia mais? Nenhum. Agora? Nenhum. Nenhum. Agora eles estenderam para o Acre
estão estendendo para aquela região ali. Os pacientes estão sendo bem tratados e o Estado está resolvendo. Entendeu? Eu tive em São Paulo ontem. São Paulo é um problema grande também. Por conta da população, que é muito grande, né? Como absorver tudo isso no caso de São Paulo? Eu estava operando ontem um paciente na USP, lá na assim. É impressionante, os pacientes ficam muito tempo, porque não tem vazão para 20 milhões de pessoas. Claro, muita gente tem convênio, mas não tem essa vazão. Isso faz com que fez o diagnóstico, um tumorzinho assim. Quando, não, esse aqui vai esperar porque tem outro que está pior, outro que está pior. Sempre tem um que está chegando pior que o outro. E não dá vazão. Então, essa descentralização é fundamental. Mas ainda tem regiões do Brasil que não entenderam isso. Até pessoas os governantes que não entenderam que ele tem que ter o centro dele. Quando tiver um caso porque a ideia do que nós montamos o CHR, que a gente chama, que é o Hospital de Reabilitação ali, que é a extensão do HT, era chamado centro quaternário, não era nem terciário. É aquele que ninguém quer. Por que ninguém quer? É um complexo, paciente, né? Com uma patologia complexa, que ele vai ficar bastante tempo internado, que ele vai precisar de uma fisioterapia de longa duração, ele vai precisar de uma UTI, que ele vai ficar 1, 2, 3, 5, 10, 15 dias, e ele não tem recurso. Então, quando for montada essa ideia, tá, no governo Ratinho, sabe que o CHR foi montado na época do Requião, tá? E ficou um tempão semi-parado lá, tá? E o Ratinho é um cara que tem a cabeça aberta, sabe? Ele disse, vamos montar um troço, vamos usar esse troço aqui enorme. Aí montou um centro cirúrgico. Hoje a ortopedia está operando horrores, né? Eles fazem mutirão de quadril, mutirão de menisco, mutirão de cirurgia de joelho. Então aquela fila anda. E no nosso caso, eu até vou sair daqui, vou operar um caso lá agora lá. Tá? São pacientes que ficam, ou que o hospital menor, na cidade menor, porque na grande maioria dos hospitais no interior do Paraná, eles são privados que atendem SUS. Entendeu? Então, se eu tiver um paciente do SUS, o SUS é um pacote fechado, eu te pago X. Se eu gastar X mais 1, o problema é teu. Se eu achar X menos 2, bom pra ti. Aí tem aquele paciente que é um paciente patologia complexa, um tumor grande, cirurgia demorada. Eu tenho cirurgia, às vezes, que demora 10, 12 horas. A gente fica lá sentado, fazendo tanto, né? E eles não querem isso. Entende a situação, né? Então, eles encaminham para essa rede pública, entendeu? Que é a função do Estado também. A função do Estado é resolver esses problemas que a área privada não consegue resolver. Isso faz parte por isso que a gente paga imposto, entendeu? Aí esses pacientes, quando abriu essa possibilidade, montou cirurgia, ali tem reabilitação que funciona super bem. A fisioterapia, até convido alguém que quer conhecer lá, a fisioterapia é uma coisa fantástica. E o paciente é internado, ele fica na UTI, ele tem tomografia quantas precisar, ele tem cirurgia quantas precisar. Ali, claro que tem limite, né? O limite é a formação. Inclusive, que o senhor está comentando, né? O pessoal traz na nossa live, reagindo a isso, uma internauta comenta: olha, nunca parou médico na minha cidade. Médico nenhum, porque nenhum médico queria fazer parto, por exemplo. Para você ter ideia, os médicos não querem morar no interior do Rio Grande do Sul. Quem está nos acompanhando aqui é a Nicole, falando sobre isso. Outra participação aqui, que inclusive o senhor já respondeu. O Paulo Francisco: então quer dizer que se doer a cabeça é tumor? Não, depende. Não. São outros sintomas associados, né? Especialmente durante a noite, você chega a acordar, visão turva, aquela sensação, né? Então, basta olhar a família, o câncer, se tem essa questão hereditária, tudo anda junto, né, doutor? Tudo anda junto. O Paulo é de onde? Ele não diz aqui de onde ele é. Bom, se ele for gaúcho como o primeiro ali, a dor de cabeça dele hoje é o time, o Grêmio Inter, que está numa situação, e o Juventude também, está numa situação desgraçada. Tá ruim mesmo. Tá feia a coisa. Paulo, 99,9% das cefaleia, dor de cabeça, não é tumor cerebral. Não é tumor cerebral. Cefaleia ou dor de cabeça de tumor cerebral é persistente, diferente das demais, tá? Associado ou não a alguns sintomas, acorda à noite com dor de cabeça,
Tá? Isso são coisas... O que é persistente? Ele teve uma dor de cabeça, ele melhorou, tomou um remedinho, não tem nenhum fator externo, tal, e depois voltou aquilo. Voltou, isso está diferente. Geralmente é uma dor de cabeça oprimindo, assim, vai oprimindo, e à noite muitas vezes se manifesta. Tá? E associado com alguns outros sintomas. Não é uma coisa assim de sair correndo hoje para ir para o neurologista, para o neurocirurgião. Não é nada disso. Tem um colega aqui, doutor, o José Becker, inclusive falou: a minha dor de cabeça realmente é o Inter, né? Gaúcho. E ele falou: transmito meu sincero respeito aos profissionais que são da área. Geralmente tem hora para começar a cirurgia, mas não tem hora para acabar. Assumem uma responsabilidade tremenda, que 1 milímetro pode ser o que separa o paciente do sucesso na cirurgia para uma sequela. Essa é verdade. Essa questão da complexidade, o senhor comentou aí cirurgias de 10, 11, 12 horas, isso faz parte da prática na cirurgia, né? Isso faz parte, primeiro, a localização. Tá? Ontem eu operei um tumor bem aqui embaixo da junção da cabeça com o pescoço, estava bem na frente da medula. Tá? A cirurgia começou às 8 e terminou às 7 horas da noite. Quase 12 horas. E tu fica ali concentrado, tal. E a adrenalina tá toda ali, né? Mas tu tem que manter aquela coisa. Tá? Depois, quando termina, tu relaxa. Muda completamente. Tem que estar preparado, focado para aquilo ali. O meu professor nos Estados Unidos, até se aposentou agora de Harvard, ele dizia assim: o neurocirurgião, ou o cirurgião de maneira geral, ele tem que dar um dia de sua vida para tentar ou para salvar a vida do paciente. Tem que te dedicar aquilo ali. Por isso, por exemplo, eu faço consultório de manhã, para não ter com aquela preocupação, ou o dia que eu não tenho cirurgia grande. Tá? Se a cirurgia é menor, eu faço de manhã, de tarde. Cirurgia grande, tu te dedica, tu levanta de manhã, não pode sair com pressa, você chega lá no centro cirúrgico, deixa o cara... Porque, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de um tumor cerebral. O cara chega, ele está sedado, não pode mais, né? Antes o cara ia sedado, tomava o pré-anestésico, hoje não pode mais. Isso é uma loucura. Tá? Por que não pode tomar? Porque teve um caso de um maluco aí que chegou, fez a cirurgia, teve um problema, disse: não, mas eu fui sedado para a cirurgia e eu queria desistir na hora. Aí processou o hospital, processou o médico, processou tudo, uma confusão desgraçada. Então hoje o cara chega no centro cirúrgico assim: opa, tudo bem? O que vem fazer aqui? Vim abrir a minha cabeça. Entendeu? Ou ele interna às 6 da manhã para fazer cirurgia às 7, às 8. Isso os convênios. Eles não pagam aquele dia anterior que tu dorme no hospital. É uma maluquice. Parecendo, o cara tem que internar com calma, cirurgia, com a família. Alta complexidade. Claro, vai tomar um sedativozinho, tá? O cara vai pro centro cirúrgico dormindo, ou meio sedado, tá? Então tu chega de manhã, o anestesista conversa contigo, pega uma veia, tranquilo, aí anestesia, dorme, tá? Dorme, pega acesso central, aí vem uma doutora, tá? Que chama, uma doutora não, a médica que faz a neuromonitorização. O que é isso? Ela põe um fio daqui, tudo que é coisinha, vai descendo, tá? Aí ela liga no computador, ali dá toda a função do cérebro e dos nervos. Tá? Por exemplo, aí eu vou operar um tumor que chama neurinoma do acústico, que ele é bem aqui no cantinho, que é um tumor benigno, está próximo do nervo facial, que move o rosto, e da audição. Ela coloca um plug no ouvido e várias agulhas no rosto e também no corpo. Isso é a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Vamos traduzir isso. Eu tenho o meu fio do celular, ok? Eu pego o fio do celular assim, tá inteirinho. Aí tu pluga, ele não funciona. Na cirurgia, eu identifico o nervo, eu preservo o nervo, o fio tá inteiro, mas tá funcionando. E essa monitorização, ela vai dando uns choques. E ela diz: esse nervo está funcionando, esse nervo está funcionando. Ou tu toca no nervo e apita lá, se sai daí, vai para outro lugar, que esse aí vai começar a cair. Aí você sai daí, joga soro, aí tu para, vai para outro lugar, aí volta, o nervinho voltou. Isso
Isso é neuromonitorização intraoperatória. Isso se faz em qualquer lugar. Mas precisa de um médico treinado. Aqui nós temos uma moça que é muito boa, aqui, Rafaela. Ela é impressionante. Fica ali sentada com calma. Isso tem que ter calma. Entendeu? E durante o ato operatório, às vezes tu está em cima de um vaso e rompe um vaso importante. Se tu te desesperar e começar a colocar coisa para o que vai acontecer? Vai ficar pior. Pode desesperar os outros, mas tu não pode te desesperar. Entendeu? A gente tem que ter o controle, fazer aqui, fazer ali. Isso leva tempo. Tempo, treinamento e paciência. Doutor, o senhor falando sobre o processo, né, em si, na cirurgia, e a recuperação? Ela é lenta, demorada, cada dia é um desafio, mas o tratamento dando certo, dando resultado, esse paciente sim vai se recuperar. Sim. Cada caso é um caso, tá? Então, eu falei muito de lesões benignas. Hoje, a gente faz uma cirurgia que ela é... Hoje você está vendo muito propaganda minimamente invasiva. Fiz uma cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia tem que ser maximamente efetiva. Se o corte é desse tamanho, ou é pelo nariz, ou é pela cabeça, tem que ter efetividade com baixo índice de complicação. Tá? Por exemplo, tem um aparelho que chama neuronavegador. O que é o neuronavegador? É um GPS. Hoje, a gente pode atualizar o GPS durante a cirurgia. Antigamente, não. Hoje a gente tem um aparelho novo que tem aqui, no Hospital Nacional das Graças tem. Esse aparelho, a gente atualiza o neuronavegador. É a mesma coisa o teu Waze aqui, que está meio em tempo real, que ele vai te parando. E o outro é o GPS do carro, aquele que está instalado ali. Tá? O neuronavegador diz assim, ó, a bolinha está bem aqui. Aí tu faz um cortezinho, pequenininho, e vai direto aqui, né? Às vezes ela está um pouco maior, tu faz uma incisão maior, é outro tipo de cirurgia. E a recuperação é diretamente relacionado à patologia que você tratou. Então tem pacientes, a grande maioria dos pacientes ficam um dia na UTI, que todo mundo vai para a UTI. Por quê? Pode ter convulsão, tu mexe no cérebro do cara, pode ter coágulo, então o cara vai um dia na UTI e fica uns 2 dias, 3 dias no hospital. Os Estados Unidos estão dando alta no mesmo dia. Que loucura. É uma maluquice. Porque lá é money, né? É dinheiro. Doutor, pra gente encerrar, o senhor comentou aí que já fez cirurgias em quantos países? E qual história, assim, ou situação mais inusitada aconteceu aí nesses países entre os quais o senhor já operou que vale a pena o destaque e a menção? Tem tanta coisa, rapaz. Eu dei aula em 53 agora. Se tivesse que numerar os países, não vai lembrar, né? Não lembro. Só lembra do número? Já operei em 14 países, né? O fato mais já operei na Rússia, na Jordânia, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no México. O caso mais interessante foi na Jordânia. O que aconteceu por lá? Isso foi interessante. Me convidaram, tem um hospital chamado King Hussein Medical Center. É um cancer center, um centro de câncer enorme. Aí me convidaram para um congresso. Aí 2 dias antes de sair daqui de Curitiba, leva 2 dias para chegar, né? Só pode fazer um workshop? Posso. O que é workshop? Workshop é um curso de treinamento, essas coisas assim. A gente faz muito workshop no mundo todo com cadáver. Aqui em Curitiba também tem um centro de cadáver, tem 2 agora, muito bons até, com treinamento de cadáver, que está chegando no Brasil. Está muito caro ainda, porque importam dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vende tudo, vende a cabeça, o braço, o punho, tudo, tu vai lá, compra, é uma loucura. É uma maluquice. Rapaz. Isso é loucura. E estão aqui. Então é importante. Hoje chega por um valor enorme, tem imposto, cara, imposto no cadáver. É uma maluquice. Aí ele chegou o cara chegou para mim assim, um workshop, tá bom. Aí eu cheguei no aeroporto, tô descendo do avião, tem um cara fardado, com o meu nome assim, Dr. Borba.
Bom, vamos lá, né? Pegou meu passaporte, esse caralho. Opa, desculpa. Alguma coisa tá errada. Pegou meu passaporte e tal. Eu fiquei sentado numa mesa, ele foi lá, pegou a minha mala e tal. Nem passei na alfândega, fui direto, entrei no carro com ele. Ele assim, o workshop é amanhã, doutor. Ah, perfeito. Seguinte, acho que é 2 da tarde. Nós podemos ir lá agora no final da tarde ver como é que estão os cadáveres, como é que está a preparação para o curso. Não, é sem paciente vivo. É o paciente vivo. Que tal, hein? Aí eu falei, porra, paciente vivo? Amanhã tem uma cirurgia, tô aqui com o exame pro senhor ver aqui, ó. Aí eu operei 6 casos lá. Meu Deus. Aí foi bem, voltei com as 2 mãos, tranquilo. E aí na pandemia me chamaram, eu fui lá, operei a mulher do ministro. Olha aí. Aí foi bacana. Doutor, para a gente fechar, a mensagem que o senhor deixa para quem está nos acompanhando com relação a essa questão. É um mês importante que se traz à tona, né, esse debate, essa informação para que circule, o nosso papel inclusive da própria imprensa, mas para quem se depara com uma situação dessa na família, em casos próximos, orientação, procure um médico, não é o fim do mundo, há sim uma equipe extremamente qualificada e dá para passar dessa, né? E não passar para melhor, passar e continuar muito bem em vida. Primeiro, obrigado a oportunidade aqui, esse papo gostoso aqui. Não é o fim do mundo, como tu dissesse. Segundo, não existe herói salvador da pátria. Não existe aquele doutor que ele é o que só ele tem, que ele faz, assim. Se você tem dúvida, procure outro, né? Médico tem que ter a empatia. Você sentir segurança naquele, porque aquele cara vai entrar contigo numa guerra, vai entrar numa luta, né? E aí tem que ter a confiança. Isso é extremamente importante. Tu sentir no olho do cara, esse cara está comigo, ou ele não, esse cara não está pensando no meu bolso, ele está pensando na minha vida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, fez o diagnóstico, eu sei que é desesperador. Não faz dizer assim, tá um tumor, não, fique tranquilo, eu sei que a gente se desespera. Aí entra na internet e acha aquelas coisas assim. Mas hoje, essa batalha, muitos estão ganhando. E depende. Diagnóstico, tratamento adequado, técnica adequada, e necessidade ou não, tratamento complementar adequado. E confiança. O cara que se entrega, ele vai para uma patologia, qualquer que seja. Ele vai e morre. Eu sou gaúcho, o gaúcho termina com uma história, né? Um paciente uma vez ia fazer um pequeno drenagem do hematoma. Coisa simples, coisa de um buraquinho aqui, né? Ele pediu para chamar a família toda. Não, quero ver meus netos, meus filhos, a cirurgia está marcada. Não, tem que ser daqui, tá bom, esperando. Ele chamou a família toda. Ele disse, vou fazer uma cirurgia no cérebro, isso é coisa simples, no cérebro, papapá. Fez a cirurgia não aconteceu nada. Ele foi para UTI. O que aconteceu? Ele infartou e morreu, cara. Que loucura. Não foi do que ele achava e foi de outro. Esse cara tinha um pressentimento. Eu acredito nesses troços, sabe? Tem coisas que são diferentes na cabeça. Então o cara tem que ter confiança. Por isso o médico e o paciente tem que ter uma relação de confiança. Isso é o mais importante. Concordo. Entendeu? A partir daí tudo dá certo. Dr. Luiz Borba, neurocirurgião, atual presidente da Federação Mundial de Sociedades de Neurocirurgia, inclusive já olhando o relógio porque tem cirurgia daqui a pouquinho, né, doutor? Doutor, só pra gente fechar, já que o senhor falou que é gaúcho, é gremista ou colorado? Sou colorado, sofrendo um pouquinho agora, tava bem, agora, mas eles estão pior que nós, eles não ganham de ninguém. Não tá bom. Mas agora eu sou mais Furacão que outra coisa, 2 filhos paranaenses. Aí. Eu nasci na fronteira, então eu sou sócio do Furacão. Aí. Eu sou proibido de ir no jogo, sabe por quê? Por quê? Toda vez que eu vou, perde, então ele não me deixa ir. O Atlético que não tá ajudando, o Curitiba também, o Operário, o negócio não tá fácil, tem né? 3 cadeiras lá, estão os guris indo lá, a do lado tá sempre fazendo, um amigo meu, tava utilizando, cada vez que eu fui, perdeu. O jeito é se dedicar à medicina mesmo, né, Vamos doutor? lá, o esporte tá feio a coisa. Tá aí, obrigado, doutor, pela participação. Prazer, velho. Agora 11h39.